Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim para uma continuação do vídeo anterior. Eu postei um vídeo sobre os primeiros dias de aula da Alana e eu vim aqui hoje contar como é que foi a decisão de colocá-la na escola. Bom, para começar, não fui eu e o Felipe que decidimos, tá na hora da Alana ir para a escola. Na verdade, ela já havia apresentando alguns comportamentos muito assim exagerados. Então ela chorava muito por horas, muitas vezes sem motivo. Parecia uma mãe, uma birra assim, mas assim bem intensa. Ela ficava mais de horas mesmo. Já cheguei até a filmá-la chorando tanto desse jeito. Aí eu apresentei isso pro pediatra. E ele falou assim, olha, esse comportamento dela depende um pouco também da sua postura. Você tem que ser mais firme, não pode deixar também ela fazer tudo o que ela quer. E eu sou uma pessoa mesmo muito paciente, que evita ao máximo brigar. E eu não sou muito de ser estúpida com ela. Na verdade, às vezes eu sou estúpida por não saber ser firme com ela. E esse comportamento dela começou a afetar toda a nossa família, porque a gente já não estava conseguindo ir nos lugares, estava incomodando mesmo. E aí o pediatra dela falou até assim, se isso está incomodando, é importante vocês procurarem uma ajuda profissional, né? Então, no caso, uma terapia, um psicólogo, para tratar especificamente desse assunto. Foi aí que eu comecei a ir na terapia. Eu levei a Alana e a terapeuta ela falou que a Alana não tinha problema nenhum de comportamental, que ela era uma criança normal, que não tinha problema nenhum e que na verdade teria que mesmo mudar a minha postura. E ambos falaram que já estava na hora da Alana ir para a escola, para ela poder se relacionar com outras crianças, não viver só no mundo de adulto como é aqui em casa. E ela também tem poucos primos, crianças que estão no nosso convívio, são poucas crianças, e a gente também não estava convivendo tanto com essas crianças. Então, eu inscrevi ela em dezembro na escola pública, porque eu tenho muitas boas recomendações dessa escola que eu inscrevi ela. E não é só por causa de ter boas recomendações que eu coloquei na pública, na verdade... Essa escola ela é bem conceituada e eu também não tenho aquele tipo de preconceito que muitas pessoas têm em relação à pública. Eu sei que muitas têm uma situação precária, só que aqui na nossa região as escolas são boas. A minha irmã trabalha numa escola pública que é muito boa, eu fiz um estágio lá com ela. Eu fiz uma faculdade de pedagogia esse ano passado, terminei na verdade nesse mês passado, então é bem recente. Então eu tô tão envolvida com essa questão da maternidade que até isso eu comecei a me interessar também, me interessar por entender como funciona o aprendizado da criança, como lidar com ela, as atividades lúdicas que não estimulam demais, que não forçam a criança. Isso eu acho muito importante. Eu sei que a criança aprende muito mais com brincadeiras e que a gente não deve tirar isso delas, como muitas escolas fazem, de colocar os alunos lá nas cadeirinhas sentados e o dia inteiro na frente de um caderno. Então eu também sou contra isso. E aí, visto isso, né, eu decidi colocá-la na escola, mas aí eu ainda tinha aquele medo, porque eu pensei assim, ela é tão pequena. E o ano passado eu estava trabalhando fora, o ano inteiro eu trabalhei fora e ela ficava com a minha mãe. Então antes de eu voltar da licença maternidade, isso já foi bem planejado. Minha mãe ficou à disposição para cuidar da Alana, então ela tinha outras atividades e ela parou e começou a ficar só com a Alana para mim. Eu trabalhava o dia inteiro e ia buscá-la. Só que assim, ficar em casa o dia inteiro com o adulto, não tem assim não tem brincadeira, muitas brincadeiras, porque aquela brincadeira ali com o adulto é aquele negócio diferente do que é interagir com outras crianças, né? De ter um grupo de crianças, não tem como comparar. E aí, em dezembro eu saí da empresa e esse ano eu decidi dedicar à maternidade e continuar algumas atividades em casa. Com isso, o nosso orçamento é lógico que caiu, né, diminuiu,
ficamos só com o salário do Felipe e o meu variável. Então, para colocar numa escola particular também ia ficar pesado, porque as escolas aqui da região, elas cobram cerca de R$ 700 para a criança ficar meio período. E por enquanto para nós esse valor é muito alto. Então, quando ela foi chamada em abril na escola pública, eu não pensei duas vezes. Falei, agora vai começar esse processo e tive que passar por cima das minhas inseguranças, né? Fui lá fazer a matrícula dela, conheci o professor dela, a coordenadora, expliquei sobre os comportamentos que ela tinha aqui em casa, que estavam bastante intensos. Então, se ela fizesse isso na escola, para eles já estarem cientes. Bom, né? Aí no primeiro dia que era para a Lana começar na escola, ela ficou com febre, ficou doentinha, eu não consegui levar. Na terça-feira eu levei, ela ficou bastante assustada quando chegou lá, ela viu que era tudo diferente, é lógico, pessoas que ela não conhecia, e ela chorou um pouco para entrar na sala. Nessa escola, eles não têm aquele período de adaptação que a mãe fica na escola. Eu fui embora e eles me falaram que iam me ligar se ela não estivesse bem. Eu fui pra casa com o coração partido, assim, preocupada, querendo saber. Eu queria uma mosquinha, ser uma mosquinha pra estar lá e ver como é que ela tava passando, né, aquelas horas dentro da escola. E graças a Deus ela passou muito bem, só que ela não aceitou comida nos primeiros dias de aula, ela ficou sem comer nada. E eu fiquei morrendo de dó, porque nem água ela aceitou. Ela mamava, né, uma mamadeira antes de ir pra escola e ficava sem nada o resto do dia, né, até eu buscá-la ao meio-dia. Aí eu decidi que ia buscá-la mais cedo nos primeiros dias, foi uma decisão minha, não foi a escola. E aí o professor, ele me falou, Jéssica, você não acha que ela vai demorar mais para se adaptar, vendo que todas as crianças ficam e ela vai embora? E aí eu vi que realmente, né, eu concordei com ele. Então, a partir do terceiro dia, ela já ficou o período todo. E ela chorou os 3 primeiros dias. Depois ela não chorou mais até agora. Agora tá um frio super intenso, então ela reclama um pouco para acordar, porque ela entra cedo na escola, às 7 horas. Então ela reclama para colocar a roupa, tudo, fala, mamãe, não. Só que quando vai chegando perto da escola, ela já se ajeita. Então uma das coisas que eu tinha problema com ela era isso também. Ela não deixava colocar sapato, colocar touca, blusa. E agora, quando a gente tá chegando perto da escola, ela mesmo já quer se arrumar, ela não chora mais. Ela chorou os 3 primeiros dias e foi um chorinho assim só na hora da entrada, ela não chorava depois durante o período. O professor relatou que ela ficava muito bem, que ela interagia. Então, até no primeiro vídeo que eu coloquei, eu pus as imagens dela já fazendo as atividades nos primeiros 3 dias de aula, mesmo tendo chorado na entrada. Então, eu acho que eu sofri à toa, porque eu ficava super tensa, contando os minutos para buscá-la e ela estava super bem lá. E isso tem feito muito bem pro comportamento dela. Ela tá uma criança muito mais calma. Bom, então a Lana começou a interagir muito melhor com outras crianças. Tem se apresentado um pouco assim, mais corajosa. E eu vi que isso depende muito de mim também. Porque o que aconteceu no começo? Ela chegava na escola, já ficava com os olhinhos lacrimejando. E eu também ficava com os olhos cheios de lágrimas, e eu ficava pensando assim, ai tadinha, né? Só que depois eu caí em si e pensei, por que, coitadinha, ela tá indo lá pro bem dela? Porque lá ela tem atividades, ela desenvolve coisas que em casa não é igual. Eu sou um pouco contra as pessoas que ficam colocando coisas assim, iguais, montam na casa como se fosse uma escolinha. Eu não acho tão legal, eu acho que casa é casa, escola é escola. Na escola eles têm as atividades pedagógicas direcionadas, que é diferente de ter em casa. Então, na escola da Lana, eu adorei essa parte, porque eles brincam com bastante coisas lúdicas. Então eles têm massinha lá, massinha caseira, tinta, ela já fez atividades com todos esses materiais, tem concha de cozinha mesmo, utensílios de cozinha pendurado lá para eles brincarem. A gente vê que as crianças se interessam muito mais por esses tipos de objetos do que pelos brinquedos propriamente ditos. Às vezes a Lana ganha um brinquedo super legal e ela já não liga tanto quanto abrir o armário e ficar mexendo lá nos meus potes.
Então as crianças têm isso, elas gostam de brincar com o que é da vida real, né? Então eu acho que na escola dela isso é bem trabalhado e ela tem se dado super bem lá. E então uma das dicas que eu dou é isso: ter segurança, deixar a criança lá e não ficar se remoendo, pensando. A criança sente o que a gente está sentindo. Eu vejo isso na Lana, claro, claríssimo, e eu não percebia isso antes, e eu acho que atrapalhou bastante o desenvolvimento dela, assim, em algumas fases, porque a minha insegurança passava para ela. E a irritação dela era também porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Eu fico para lá e para cá o tempo inteiro, e às vezes ela queria ter aquele momento de ficar quietinha, assistindo TV um pouquinho, e eu não ficava. Então ela ficava irritada, ela gritava, chorava. E agora que eu fico quieta lá com ela, eu tenho tentado ficar um pouco, assim, depois do almoço eu sento com ela, ponho ela no meu colo, converso um pouco com ela, deixo ela assistir um pouco de televisão e fico ali um pouco com ela. Eu percebo que agora que eu tô conseguindo me manter calma, ela também fica bem, né? E aí o que aconteceu também nos primeiros dias de aula foi que acho que lá ela dorme um pouco depois do almoço e a tarde inteira ela não dormia, e 6 horas da noite ela dormia e ia até 6 horas da manhã. Só que isso aconteceu só nos primeiros 10 dias. Agora ela já tem ficado normal, ela vai dormir às 10, mas ela não tira mais a sonequinha da tarde. Pra mim isso não é ruim, porque eu consigo resolver minhas coisas todas de manhã, então não tem problema nenhum. Outra dica que eu dou também é que conversar com a criança, por mais que ela seja pequenininha, eles entendem muito mais do que a gente imagina. Então eu vejo que a Lana entende bem, agora que eu converso com ela. Antes eu não fazia isso. Então nos primeiros dias de aula eu deixava ela lá, não falava nada. Depois eu comecei a conversar com ela, então o que eu fazia? Falava: filha, vai lá, brinca bonitinha com seus amigos, participa das atividades, come o papá pra crescer, pra ficar fortinha. E ela ia me olhando com aquela carinha, parecia que não entendia, mas ela entende. Agora, quando eu busco ela na escola, eu chego aqui em casa e falo pra ela: você quer almoçar? Você quer papar com a mamãe? Não, ela responde. Você já papou na escola? Já. E eu sempre pergunto na escola se ela realmente almoçou, e eles me falam e sempre coincide. Então ela fala pra mim a verdade. E eu subestimava essa parte. E o que ajudou também agora ela ficar mais tranquila ainda para chegar lá na escola e ficar super bem, é que ela é super apegada à chupeta, né? Ela não vai largar por enquanto, parece que não vai largar por enquanto. E eu também não tô querendo forçar muito, ainda tô deixando. Então ela leva 2 chupetas, ela chama de petit ou puti, e aí ela vai chupando uma, outra ela leva na mão e ela deixa no carro. Parece que aquilo é um porto seguro pra ela. Ela sabe que eu vou voltar, ela vai pegar a chupetinha dela de volta. Então todo dia quando eu busco, eu coloco ela na cadeirinha, ela já vai procurando a chupeta, e aí quando ela acha, ela faz fica super feliz. Então eu vi que isso é uma coisa que ajudou também. Então ela deixa um objeto para quando ela voltar, ela pegar ele. Então parece que é uma garantia de que eu vou buscá-la. Não sei o que passa na cabecinha dela, mas isso foi muito bom também. Então essas foram as minhas dicas. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu tô aberta a responder sobre essa adaptação escolar. Quem tiver nesse dilema agora de colocar na escola ou não, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E vamos conversando, compartilhando experiências, que eu adoro fazer isso. E tô aqui à disposição para quem quiser. Deixa um comentário aqui embaixo, seu joinha quem gostou desse assunto. Peçam outros assuntos também, que eu vou sempre postar vídeos aqui sobre as fases que estamos passando agora, né? Que a Lana vai fazer 2 aninhos, então é uma fase ainda de tudo novo. E eu quero deixar aqui um grande beijo a todos que me assistem e convidá-los para assistir o próximo vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre as diferenças entre escola pública e particular. Um pouco da minha opinião. Até o próximo vídeo.